Hoje nós vamos conversar sobre Mulheres, de Osamu Dazai. Este livro aqui eu comecei a ler a minha viagem para o Japão, né? Eu visitei o Japão 2 meses atrás, tinha outras leituras em andamento, em conjunto, então foi uma leitura bem espaçada, mas comecei lá, né? Fiquei de curiosidade, foi bem significativo para mim também ler uma obra japonesa de um autor japonês lá no Japão. Terminei agora em 2025 e quero compartilhar com vocês algumas dessas histórias. Aqui a gente tem um autor que é um homem, mas que escreveu diversos contos sobre mulheres. As narradoras são femininas, as personagens são femininas, enfim, como o próprio nome do livro diz, né? A gente tem várias mulheres aqui contando sua história. A maioria delas ficcional, mas a gente tem um conto aqui específico que foi uma leitora do Osamu que enviou para ele. Ela enviou partes do diário dela, então ele teve acesso a essas partes do diário que ela enviou. Ele refinou, né, fez ali uma curadoria e criou um conto também em cima dessa história dela. Então não é necessariamente ficcional, né, é uma história real, né, que veio do diário dela, que ele só fez alguns ajustes ali pra gente poder ter contato aqui em forma de conto. E a gente tem a história de várias mulheres, cada um desses contos obviamente tem um nome diferente, então a gente tem Pele e Coração, As Terras Folhas das Cerejeiras e o Assobio Misterioso, A Estudante, que mais? Shiojo. Aqui a gente tem diversos aspectos culturais japoneses, então para vocês aí que gostam de literatura japonesa, estão atrás de outras opções, eu não sei, por exemplo, Murakami, que é ótimo, também recomendo fortemente, mas que geralmente aparece aí na lista de autores japoneses, aqui a gente tem uma outra opção. Esse autor, ele é bem reconhecido no Japão também, deixa eu mostrar a fotinho dele para vocês. Infelizmente, ele tirou a vida dele muito cedo, deixou essas obras robustas, mesmo jovem, ele escrevia super bem, ele é muito reconhecido no Japão também como um ótimo autor, escritor, mas ele teve aí depressão por grande parte da vida dele, transtornos, teve que lidar com várias questões, né? E essas questões também, elas impactam na obra, então a gente tem muitas partes aqui bem pessimistas, ou então com aspectos que ele enfrentava ali com a depressão, que ele sentia no dia a dia. Ele compartilhou também aqui com a gente de forma indireta, né, nos escritos dele. Gostei demais desse livro, já deixo aqui no começo desse vídeo a minha forte indicação desse livro e do autor também. E vamos lá, eu separei, fiz umas anotações aqui no meu caderninho, de alguns desses contos, né? Eu não vou passar por todos com vocês aqui, mas eu quero comentar de algum deles, assim, e vamos lá. Um desses contos chama-se Luminária. Aqui a gente tem a história de uma mulher e ela comete um furto. Na verdade, ela tenta, né, gente? Ela tenta furtar uma roupa pra entregar ele pro namorado que ela tinha na época. E só que o pessoal vê, né? É a primeira vez que ela tá fazendo aquilo, ela nem sabe muito por que ela tá fazendo aquilo, porque ela teria condição financeira de comprar. E aqui ela vai falar sobre expectativas da família, das pessoas em volta, né? De ela não poder errar. Ela sente essa expectativa vinda das pessoas, da família dela, de corresponder a certos padrões ali que a família dela achava certo, e de uma determinada forma ela se sente pressionada a isso, né? Ela sente um peso em relação a isso. Então aqui a gente tem a perspectiva dela e tem um monólogo aqui que ela faz com o delegado, né? Porque o pessoal ali da loja vê que ela tá tentando furtar essa roupa e aí a conduzem para a delegacia e ela tem um diálogo muito forte, muito legal de ser lido aqui com o delegado, onde ela bota para fora, desabafa toda essa expectativa que ela sentia em relação à família, e no fim o delegado pensa assim: nossa, ela é doida, né? Deixa essa menina, deixa ela embora, porque acho que ela não tá batendo muito bem. E assim, ele resume tudo o que ela falou nisso, mas a forma que ela fala, né? Todo o diálogo, tudo que tá se passando na cabeça dela, e ela consegue colocar em palavras, mesmo dessa forma meio atabalhoada, aqui para o leitor é muito bom de ser lido, é um diálogo muito bem escrito, e aí a gente tem ela falando o seguinte, no fim, né? No fundo, nossa alegria consiste em pequenas coisas como trocar a lâmpada da sala.
Então ela passa por tudo isso, ela fala da expectativa e no fim ela conclui que na vida a alegria ela não vai vir de grandes acontecimentos, ela não precisa ser uma pessoa assim muito importante, né, nos parâmetros ali para a família dela, os amigos, enfim. É só as pequenas coisas da vida que a trazem alegria mesmo, né, assim que ela conclui. Um outro conto chama-se Estudante, é dessa leitora do nosso escritor aqui que comentei com vocês, que enviou as partes do diário, etc. E a gente tem também um apelo bem forte de questão de depressão, o que ela passava, como que ela enxergava a vida em relação a isso. E ela também tem uma parte de tristeza, né? Fora essa parte da depressão que faz parte aqui também, mas de tristeza. Assim, como, né? Complementar. A gente vai passando por várias fases aqui dela, né? Dentro da mente dela, digamos assim. E aí a gente toma conhecimento que o pai dela faleceu e como que essa morte do pai impactou a vida dela, da mãe dela, a relação das duas, como ela passou a ver as coisas, enfim. E aí ela fala o seguinte, né? Morrer e deixar de existir são coisas difíceis de compreender. Amanhã me lembra do passado, das pessoas que conheci, fazendo com que tenha a desagradável sensação de que estão próximas. Então ela compartilha essas questões aí com a gente, que ela tá pensando. E também ela fala uma coisa que eu achei muito legal aqui de ler, que é sobre inspiração. Então ela fala o seguinte, ela usa a seguinte expressão, disposição filosófica, que é você passar pela vida sem ser notado muito, passar assim, desapercebido, e ela fala como um gato sorrateiro. E aí eu separei também citação, eu tô separando, né, muitas citações aqui para vocês, porque o jeito da escrita japonesa, ela é muito específica, e eu até procurei vários artigos sobre isso, para eu conseguir ter uma bagagem também mais teórica e técnica, não só uma percepção pessoal sobre a escrita, mas ter essa visão mais técnica, mais aprofundada, né, de pesquisadores sobre o tema. Eu procurei alguns artigos, li alguns artigos, vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse também, porque eu realmente gosto muito de aprofundar como que essa escrita, né, em obras japonesas, como que eles trazem aspectos culturais para cá, mas a forma da escrita, como eles colocam isso por escrito, né? Além de gostar de ler, eu também me interesso muito por essa questão da escrita, então isso faz muito sentido para mim. Eu vou deixar o link aqui para quem gostar também dessa parte. Mas vamos lá. E aí, falando em leitores, né, tem uma parte que ela fala o seguinte nesse conto. Quando leio um livro, sou instantaneamente arrebatada por ele, entrego-me a ele, absorvo-o, identifico-me com ele, vinculo minha existência a ele. E quando parto para outra leitura, logo dou uma guinada em outra direção. Gente, isso aqui, será que resume a vida do leitor? Me conta aí o que você acha. Te resume? Você gosta de ler? E a citação que eu tinha marcado para compartilhar com vocês é a seguinte também. O fato de as jovens não terem individualidade, nem profundidade ou aspirações sinceras e ambições honestas, em suma, o fato de não possuírem ideais, mesmo recebendo críticas, elas seriam incapazes de empregá-las de forma construtiva na vida delas, por não refletirem, pela ausência de consciência sobre si mesmas, de amor próprio e de prudência. Quando fazem alguma coisa que exigem coragem, não se responsabilizam por suas consequências. Adaptam seu estilo de vida ao seu meio, o que requer habilidade, mas não há uma ligação forte e sincera entre elas e aquilo que as rodeia. Não conhecem o significado da modéstia, faltam-lhes originalidade. São simulacros, carecem do sentimento de amor próprio da natureza humana. São superficiais, embora se suponham distintas. Havia muitas outras coisas escritas além dessas, então ela faz uma análise sobre os jovens, que na verdade é uma análise sobre ela mesma, porque ela também é uma jovem. E ela se coloca aqui nesse mesmo balaio, né? Mas vocês viram como que é escrito? É muito diferente, né? Eu acho muito diferente de outras obras que a gente lê aqui de autores e autoras ocidentais. Eu quero compartilhar mais duas histórias, mais dois contos aqui. Um deles chama-se A Pele e o Coração. Aí é mais uma expectativa, de novo, né? A questão da expectativa,
mas ela vai falar mais sobre expectativa da beleza, de você estar com a pele muito bem tratada, muito bonita, você estar bem apresentada, as pessoas em volta, o seu marido te acharem bonita. E ela também fala sobre ter casado com 28 anos e essa idade ser considerada velha. Então ela se achava muito velha, ela falou, nossa, eu tô muito velha para casar, meu Deus. E aí ela tem esses pensamentos e ela divide isso com a gente aqui no conto. E aí, o que acontece? Ela tem um problema de pele. E aí ela precisa ser levada no médico. E ela tem ali um marido que ele é escritor. E ela conta pra gente como que ela interpreta a relação dela com o marido, o que ela quer pro futuro, como que ela vê como ele trata ela e como que ela trata ele. E aí ela fala também que ela tem muita dificuldade de demonstrar afeto pra ele, de falar, colocar em palavras o que ela sente por ele, a gratidão que ela sente por ele, né, a admiração que ela sente também. E ela compartilha isso nesse conto. E aí, aqui nesse caso, deixa eu compartilhar com vocês na página 96, eu anotei, para também compartilhar com vocês uma outra citação. Tem Madame Bovary, olha só. Desfiz o embrulho sobre o meu colo às pressas, me sentindo miserável. Retirei um romance, abri uma página aleatória e comecei a ler. Madame Bovary. Isso aqui ela estava no hospital, ela estava ali, na verdade na clínica, né? Não era bem um hospital, era a entrada no hospital, mas ela estava dentro de uma clínica dentro do hospital, enfim. Ela estava na sala de espera, gente. Eu estava lá na sala de espera lendo Madame Bovary e ela vai pensando o seguinte: a triste vida de Emma sempre me reconforta. Achava a história de sua decadência extremamente feminina e natural, como os fluxos de água que se dirigem às planícies ou o corpo que se entrega à lassidão da fadiga. As mulheres são assim, têm segredos que não podem revelar, são assim por natureza. De certo, todas têm seus pântanos lodosos, posso afirmar isso com franqueza. Para as mulheres, a cada dia é tudo, são diferentes dos homens. Não pensam no que haverá depois da morte, não ficam especulando, desejam apenas a beleza de cada momento. Apreciam a vida, a sensação de viver. As mulheres amam tigelas e kimonos com belos desenhos porque são essas coisas que dão sentido à nossa vida. Vivem cada momento, não precisam de mais nada. Se um grande pragmatismo refreasse a má conduta e a volubilidade das mulheres com firmeza e as expusesse implacavelmente, sentiríamos um alívio em nosso corpo. Mas as mulheres, esses demônios insondáveis, são intocáveis e altivas. Eis a origem das tragédias que ocorrem. Apenas um grande e profundo pragmatismo poderia de fato nos salvar. Para ser franca, o coração das mulheres é capaz de se ocupar sem problemas de outro homem um dia depois do casamento. Não é possível ignorar o que há em seus corações. E aqui a gente tem uma avaliação dela sobre a leitura, sobre as mulheres, sobre o que é ali que ela está vendo no dia a dia dela, né? O que ela tem ali de bagagem dentro dela sobre esse assunto, e ela vai compartilhando com a gente dessa perspectiva aí que eu comentei com vocês e li aqui nesse trecho. E o último conto que eu gostaria de conversar com vocês, apresentar aqui para vocês hoje, chama-se O Grilo. Esse conto, pessoal, olha como começa. A primeira frase é a seguinte: estou me separando de você. E aí é ela falando com esse marido que ela quer se separar, só que ela destrói esse marido e parece que ela tá terminando com você. Você vai seguindo aqui na leitura e você vai ficando mal, porque parece que ela tá falando com você. E como eu falei, ela destrói esse marido. Gente, olha isso, ó, a citação página 120. Deixa eu ler aqui pra vocês um pedaço. Ela fala o seguinte: nunca imaginei que você pudesse fazer sucesso. Sempre pensei que você seria pobre até a morte. Pintaria os quadros que quisesse, seria desprezado por todos, mas que isso não afetaria e não abaixaria a cabeça para ninguém. Bebendo seu saquê de vez em quando e passando a vida sem nunca se deixar contaminar pelo resto do mundo. Foi estupidez minha? Entretanto, naquela época, e ainda hoje, acredito que deva haver um homem assim neste mundo. Ele, né, o marido dela é um pintor, e aí ela se apaixona por ele. Na verdade, ela se apaixona pela arte dele no começo. Então, ela vai um dia ali no escritório do pai, ver, né? Ela viu essa obra dele, esse quadro, e ela se apaixona, ela quer conhecer esse homem, eles se casam, né? Só que assim, ele começa a fazer sucesso. Na época ele não era um pintor, né? Assim, muito conhecido, um artista muito conhecido, só que ele passa a ser.
Então ele passa a ter dinheiro, ele passa a ter fama, ele vende muito quadro, ele faz exposição só dele e assim vai. E ela fala que isso o mudou muito, que ele virou uma pessoa muito pior. E de novo, gente, ela fala disso, assim, destruindo ele. Então, ela traz exemplos de quando ele tá com amigo, e aí ele fala que é amigo, trata super bem, mas nas costas ele fala super mal desse amigo, pessoas que ajudaram ele bastante, sem ter interesse nenhum, né, de retorno financeiro, nem nada assim. Ou eram amigos dele quando ele não tinha nada. Então, ela fala como ele se tornou uma pessoa que vive de aparências, que ela preferia quando ele não tinha nada, que eles nem tinham dinheiro para nada, porque ela era mais feliz. E aí ela, né, depois no fim a gente vê que é muito claro que ela acha que ele se tornou uma pessoa muito pior, que ele é uma pessoa realmente desprezível. Esse conto também é muito bom. Como eu falei para vocês, a gente tem diversos contos, a gente tem a Luminária, Estudante, As Terras Folhas das Cerejeiras de Assobio Misterioso, Pele e Coração, Sei que Ninguém Saiba, O Grilo, Chiojo, A Humilhação, 8 de Dezembro, A Espera, História de uma Noite de Neve, A Esposa de Vilão, Osan e Madame Hospitalidade. E aqui a gente tem muito da cultura japonesa, muitos aspectos, fala sobre kimono, fala sobre cerimônias, fala sobre bastante coisa de aspectos culturais do Japão. E fica aqui de novo a minha forte recomendação, como eu falei no começo do vídeo. Espero que eu tenha apresentado um pouco aí de como que é a escrita japonesa para vocês, né, do Osamu Dazai nesse caso. Muito obrigada por ter assistido, espero vocês aí no próximo vídeo e enfim, gente, aquela coisa toda. Se inscreva no canal, não deixe de curtir e até o próximo.